Nós vimos sobre a criação que Deus tem um aspecto especial com o homem, né? Ele não falou, haja homem e ficou resolvido todas as coisas com relação ao homem. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, ele olhou para si, ele criou um homem para desenvolver essa comunhão, para expandir essa comunhão. Então, o processo da criação do homem, ele é uma coisa constante, é uma coisa que continua. Ontem também o Ângelo ressaltou que Adão iria, ele não era completo, ele ia atingir maturidade ainda à medida do relacionamento com Deus, Então isso vem muito ao encontro que nós estamos também tentando passar aqui. E quando a gente encontra Jesus lá na frente, fazendo alguns milagres, que às vezes podia parecer se fossem uns milagres assim, do humor de Deus, de brincadeira, de Jesus resolveu zoar com seus discípulos, Não, aquilo ali revelava aonde que Adão chegaria, crescendo em maturidade. Adão então poderia ser um homem que, para ordenar esse universo, ele poderia andar em cima das águas ou usar uma ponte, ele poderia mandar o peixe vir até ele ou ir até alguém, e assim também todos os filhos de Adão poderiam fazer. E como os filhos de Adão fracassaram, o novo Adão, ou o último Adão, Jesus, entrou em cena, e também tem filhos que vão fazer isso, que pode fazer isso. E nós somos redimidos para viver num mundo também redimido, E a gente vai ver isso mais à frente, depois da segunda volta de Cristo. Segunda volta não, depois da volta de Cristo, quando então o mundo, a terra, irá para essa condição que Deus pretendia que fosse desde o começo, Então a gente essa terra no milênio vai ser um Éden universal, E a Bíblia fala muito mais sobre isso do que nós estamos acostumados a ver nos nossos estudos clássicos de escatologia. Então, se Deus criou o homem com propósito, é com o mesmo propósito também que Ele vai trazer a redenção do homem. Então Jesus vem para tornar possível aquele projeto, aquela ideia original de Deus, aquela intenção primeira de Deus de expandir a sua comunhão com o homem. Bom, depois de Jesus, então, nós entramos no ministério do Espírito Santo, e dentro desse contexto nós queremos falar algumas coisas sobre dois aspectos: o aspecto de família e o aspecto de amigos, E hoje a gente vai deixar uma tarefa para vocês, Nós estamos num curso, um CPPI, e curso tem tarefa, Tem lição de casa. Bom, família, a gente não vai gastar menos tempo com esse assunto, mas quem quiser ler muita coisa que eu iria falar aqui, um pouco do que eu vou falar, pode encontrar nas últimas 13 ou 14 edições da revista Impacto, aquela que foi impressa ainda. Então, lá nós fizemos uma série mostrando as intervenções que Deus fez na história, desde a criação, desde o Gênesis até o Apocalipse. Todas as intervenções que Deus fez foi através da família. Quando Deus cria a humanidade, cria o homem, Ele já pensa na família, E isso já é um plano perfeito de Deus, completo. Deus não vai improvisando a cada momento. Então, quando Deus pensa na geração, Quer dizer, pai e mãe gerando filhos, um processo geracional, Deus não criou o homem como criou os anjos, Então, no dia que Deus criou os anjos, os 19 bilhões, 923 milhões, 527 mil e 823 anjos foram criados de uma vez, Qual? Mas todos nós fomos criados a partir de Adão, e de Eva. E quando Deus então faz esse sistema familiar de procriação, Ele está vendo ali um espaço para a encarnação,
né? Então, Deus não vai se encarnar nos anjos, né? Ainda que eles estivessem em carne, mas não tem, porque os anjos é um clube fechado, não entra mais ninguém. E a sendo procriação, ele é aberto, sempre vai caber mais um. E esse um aí veio o Filho de Deus, ele se encarnou. Então, os heróis, os super-heróis, a mitologia, quando fala dos deuses, como que eles vieram para a Terra? Veio um cavalo alado, vieram num foguete, né? Mas Deus escolheu o seu método de vir à Terra, né? Através da família. Então, quando pensou na família de Adão, está pensando também na família que iria acolher Jesus, né? Lá em Adão já estava Maria, já estava lá, né? Se nós olharmos também as outras intervenções de Deus antes disso, o maior projeto de preservação da história de Noé, a família de Noé está presente, né? Depois Deus pega Abraão, um homem solitário, e faz dele uma família, né, para fazer dele uma nação. A saída do Egito, de Israel do Egito, aquela noite da Páscoa é onde a nação se organiza, e se organiza em família, cada um comendo o seu cordeiro na sua casa, né? E aquela família que era muito pequena juntava com outra, e depois eles saem do Egito, toda o transporte, toda a mudança dele, né? Toda a logística, toda a organização, por mais que tivesse aspectos militares, eles são organizados por família. A reconstrução de Jerusalém, a repatriação lá de Babilônia, novamente aparece a família. E assim vai. Depois, na promessa da volta de Cristo, novamente a restauração do coração dos pais, dos filhos aos pais, que é o germe da restauração da família para receber Cristo de volta. E com relação à igreja, que é o tempo presente, nós vemos lá em Atos 2:17, que quando perguntam a Pedro, o que está acontecendo, né? E Pedro vai pegar, inspirado pelo Espírito Santo, vai pensar uma profecia que fala do Espírito Santo, a profecia de Joel, uma profecia escolhida. Tem outras profecias que falam da vinda do Espírito Santo, mas aquela profecia específica, ela vai falar de uma forma, como que o Espírito Santo viria. E Pedro começa a falar, né? Vossos filhos e vossas filhas. Quem é que tem filhos e filhas? Os pais, né? Então, ali tem um pronome oculto lá, pais, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, né? E até sobre os servos e minhas servas derramarei do meu espírito aqueles dias e profetizarão. Essa é a descrição de uma família estendida. Lá tem os jovens, tem os filhos, tem os pais, tem os vovôs e tem também os servos da casa, porque a casa de fulano, que a Bíblia fala, não é a casa geográfica, o endereço, rua e número, CEP, né? A casa de fulano era a sua família, era o seu patriarcado que estava ali. Então, ali descreve-se uma família. Então, o Espírito Santo vem através de uma família. Depois a gente vai ver uma outra manifestação de Pentecostes na casa de Cornélio, lá em Atos 9, 10, por ali, né? Então, a casa de Cornélio, ela recebe o Espírito Santo. Paulo fala ao carcereiro de Filipos, né? Atos 16, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então a salvação é mais do que um empreendimento individual, né? Paulo fala que batizou a casa de Estéfanes, né? Então o evangelho no seu início ele expandia-se pela família ou pelas famílias. A grande expansão missionária, a primeira delas, se dá quando a perseguição em Jerusalém e as famílias são obrigadas a migrar de lá. O evangelho vai para Samaria, chega a Antioquia e tal. Então, outra vez, a família presente. A igreja se reúne na casa de fulano, né? A família está presente. É tão interessante que a gente vai pegar as palavras que vão designar o tratamento, né, na família, na igreja, elas são emprestadas da família, né? De onde nós aprendemos a chamar o outro de irmão, né? Da família. E
pai, né? Também uma expressão que refere a essa igreja, da onde originou a palavra pastor, pai, é muito comparada com isso, né? A palavra padre, em português, ela é pai no espanhol, né? E a palavra papa é papai, né? E nas igrejas ortodoxas tem um patriarcado. Então, o principal bispo é um patriarca da igreja. Então, esses nomes não são nomes que foram colocados agora, são nomes que vêm desde então. Então, a igreja surgiu como um fenômeno e não tinha como designar. Então, quando você aparece nas empresas, aparece sócio, aparece diretor, aparece gerente, vai aparecendo um vocabulário próprio daquelas instituições. Mas a igreja empresta tudo da família. Por que a igreja? É a família cheia do Espírito que vai expandindo. O que é um pastor? Aquele pai que cuida bem da sua família e se credencia a inserir outros nessa família, a crescer essa família. Então, a família é uma coisa muito importante. Aqui nós estamos vendo a imagem, né, quem não percebeu, é de um óvulo no momento da sua fecundação por um espermatozoide, né? Então, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E Paulo vai descrever depois a igreja como o corpo de Cristo. E Paulo não tinha uma informação como essa, né? Então, um óvulo, uma célula feminina, se junta, né, é juntado com outra célula masculina, espermatozoide, e as duas vão formar uma única célula. Então, os dois serão uma só carne. Então, todos nós, um dia, fomos uma única célula vindo de outras duas. E aí o processo acontece, então, esse ovo, né, essa primeira célula que surge das duas, ela vai se multiplicar em mais uma, né, mais uma, e chega um momento, elas são todas iguaizinhas, mas chega um momento que elas vão se diferenciar, porque uma vai ser braço, outra vai ser perna, outra vai ser sangue, outra vai ser um nervo, uma membrana, e assim por diante. Mas vai se construir o corpo, e Paulo não tinha essa informação quando falou sobre o corpo de Cristo, né? Então percebe que corpo de Cristo e família é totalmente relacionados, né? A família é a nossa porta de entrada para a vida. Pode parecer a coisa mais óbvia, mas é isso, né? E é a porta que Deus escolheu para nos inserir nessa vida, né? Então, já falamos disso, não vamos ficar brigando com Deus por ter escolhido, feito uma má escolha, né? Nós não podemos ir no mercado de pais para escolher nosso pai ou nossa mãe. E também nós, quando somos pais, não vamos ao mercado escolher o filhinho que nós queremos, né? Ou a filhinha, né? Nós não escolhemos. O único parente que nós escolhemos, participamos na escolha, é o cônjuge. Não temos nenhum direito a reclamar dele, né? Foi escolha nossa. E então, ali, Deus, quando faz essas escolhas prévias para nós, Ele está colocando uma escolha, nós aprendermos a vontade dEle, né? E muitas vezes, entender Deus e aprender Deus, o primeiro passo é de fé, aceitar que aquilo é melhor. Quando nós aceitamos que aquele pai que eu tinha certos reparos a fazer, é o melhor que Deus, é o mais adequado dele para mim, se eu aceito isso, é o primeiro passo para compreender por que é Ele o meu Pai e não outra pessoa, né? É a nossa primeira escola de aliança. O que Deus uniu não separe o homem. Jesus complementando o que está escrito lá em Gênesis, né? Deus uniu só o casal. Deus não uniu também a nossos filhos, né? Ou aos nossos pais? Nós não somos unidos a eles também já por uma decorrência natural?
o cônjuge nós pensamos que escolhemos, mas os pais nós não escolhemos, mas estamos unidos. Então, essa afirmação, ela pode ser estendida também à nossa relação paterna. Nós nunca podemos renegar os nossos pais, não podemos separar deles. A gente vai ter aquele sangue correndo. E daí, então, vem lá os mandamentos que vai falar honrar pai e mãe. Ou seja, quando papai e mamãe estão velhinho, né, os filhos têm que cuidar deles. Certa vez, a minha esposa ligou no serviço e reclamou da minha filha mais velha. Aí eu fiquei pensando assim, bom, para a Clélia ligar para mim no serviço para reclamar dela, é porque ela esgotou todos os recursos que tinha em mãos, né? Eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? E aí eu falei, bom, vou conversar com ela. Liguei de volta lá tal e pedi para ela se preparar que a gente ia comer uma pizza fora de casa que ela tinha, né? E cheguei à noite em casa, né? Ela está lá preparadinha, arrumadinha, bonitinha e tal, e os dois não pediram para ir junto, os irmãos, né? Aí fomos, e foi uma conversa que eu aprendi muito, nem sei se ela lembra disso, mas eu me lembro da conversa, né? É o seguinte, quando nasce uma criança, ela é 100% dependente dos pais, especialmente da mãe, né? Se a mãe amamenta ou não amamenta, tal, isso vai dar condições dela sobreviver ou não. Mas logo à medida que ela vai crescendo, ela vai provocando reações nos pais. Então, se chora, se responde com uma risada, ainda que seja uma risada por reflexo nervoso, né? Mas a mãe começa a interagir. E é especialmente o pai, porque o pai demora um pouquinho mais para entrar nessa relação, né? E chega um momento que se o filho é elogiado por alguma coisa, né? Nossa, aquilo, Arlindo, é a glória, né? Então, mas também se faz alguma malcriação, aquilo é uma vergonha, né? Então, ainda pequenininho, eles conseguem provocar diferentes situações em nós. Isso vai crescendo numa escala que chega lá na frente, a gente vai estar de igual para igual, né? O meu filho caçula, ele é meu sócio hoje, né? Então, às vezes, a gente senta para conversar e a opinião dele é que está mais certa, né? Mas depois, lá no final, é o contrário, né? Nós é que dependemos dos filhos. E quando a gente demora muito, né, nessa vida, às vezes fica tão debilitado que a gente volta a ficar restrito no nosso ambiente a um quarto, né? E os cuidados totais dos filhos, né? Então, às vezes tem cena o seguinte, né? Meu pai uma vez reclamou não, fez um comentário com o meu irmão. Falou assim, eu nunca dei um banho em você, e agora você dando banho em mim, né? É a inversão das coisas. Então, a Bíblia coloca honrar pai e mãe, e isso é uma relação. Pai e mãe é para sempre. Enquanto estamos aqui, até que a morte os separe. E filho também é a mesma coisa, né? Nossos filhos, amanhã eles podem estar no céu ou no inferno, e pode depender da nossa relação com eles aqui. Filho é um projeto para a eternidade, não tem como se arrepender deles. Então, o que Deus uniu, não separe o homem. Bem, nesse dia, então, tive essa conversa com a Débora para fechar o assunto, né? Explicando a ela que ela é responsável pela nossa alegria, pela nossa felicidade e também pelas nossas preocupações, tristeza, aborrecimentos, tal, né? Pelo menos ela entendeu, não sei se ela entendeu todo o assunto que a gente conversou comendo aquela pizza, mas pelo menos ela entendeu o ritual que foi feito, né? Na família nós aprendemos algo para a vida eterna, né? Nós sabemos, compreendemos que a família ali é aquela escola que a gente vai aprender princípios que vai projetar-nos para a eternidade, e também vamos passar princípios da mesma forma. Lá em Israel, então, tinha um sistema de proteção familiar e social. Então, não cobiçar a mulher do próximo, era segurança total para a estrutura familiar não ser mexida, né? Honrar pai e mãe é a mesma coisa.
Então, as leis que havia em Israel eram leis de proteção social e de proteção social a partir da família. Ela protegia a família. E quando achava alguém sem família, esse daí tinha direito de ser acolhido, né? Deus não quer que nenhum solitário fique sem família, né? Se não tem uma família natural, a família tem que ter uma família que o acolha, né? E uma das coisas interessantes que Deus, quando fala com Israel, fala o seguinte, toda hora, né? Lembra que vocês foram estrangeiros no Egito, né? Não façam com os outros que fizeram com vocês. Então, igreja é uma família natural, cheia do Espírito Santo em expansão. É na família que aprendemos a ser igreja, né? Não é legal? A gente tinha um hábito de se reunir de maneira departamentalizada. Então, tinha a reunião dos adultos, da terceira idade, dos jovens, tinha a reunião das crianças também. A gente percebeu que isso não atendia, né? Então, a gente mudou para fazer a reunião familiar. Então, na mesma reunião participa o vovô e o netinho, né? E tinha um caso lá que era o seguinte, né? Tinha 2 filhos que na reunião era aquilo assim que ninguém conseguia segurar, né? Subia atrás do sofá, descia, pulava daqui, dali e tal. Qual que era a primeira reação que tinha? Era de alguém pegar as suas crianças, levar para a cozinha para deixar os adultos poderem prosseguir em paz na reunião. Mas isso não ia resolver nunca, né? Aí visitando a casa lá, o que a gente percebeu é o seguinte, que o casal que tinha os filhos, eles falavam assim, né? Joãozinho, não sobe no sofá. Joãozinho subia. Joãozinho, não sobe no sofá. Joãozinho subia. Joãozinho, já falei, não sobe no sofá. Ele dava a volta para o outro lado e subia. Dali a pouco, um dos dois pedia paciência. Joãozinho, não sobe no sofá. Aí ele olhava assim e não subia mais. Ou seja, só aprendia a obedecer depois que chegava a uns certos decibéis, né? Na reunião familiar, não podia alcançar esse volume de altura, então ele entendia que estava liberado, né? Agora, essas coisas só apareciam quando se reúne a família toda. Então, o problema não é os 2 anjinhos lá, né? Eram os pais que precisavam agir. Então, reunir em família... e é legal, né? Você aprende a ser filho em casa, vai ser um filho na igreja, assim, que é uma delícia, né? É um orgulho, né? Agora, se não aprende a ser filho em casa, né? A gente, não sei, a minha geração, pelo menos, recebia muitas recomendações de como se comportar fora de casa, né? Não repete, né? A comida. Não pega nada sem oferecer, que não seja oferecido. Fica quieto, tal, né? E se não funcionasse, depois em casa tinha prestação de conta. Bom, a liderança na igreja é uma liderança por paternidade. Ela é expansiva também assim, né? Então, como filhos, aprendemos a ser pai. O que um pai espera de um filho? Não é que ele seja eternamente filho só, mas que um dia, um momento, ele também se torne pai. Quem já passou por experiência, né? Antes de me converter, eu tinha dificuldades com meu pai. Depois me converti e passei a gostar de meu pai. Aí, quando me casei, eu comecei a ver que meu pai era um herói mesmo, né? Especialmente depois que nasci, me tornei pai, então, nossa, admirava meu pai, né? E ele me ensinou a ser pai. Ele não tinha intenção disso, assim, claro, né? Vou botar sendo uma escola para você ser pai. Mas a relação dele comigo me ensinou a ser pai. E então, quando eu também me tornei pai, né? E ele avô, nossa, é bom ser avô, não é? Então, quando nós aprendemos a ser pai, nós também poderíamos desenvolver também essa liderança da igreja de maneira natural, né? Ser pai de quem nós não somos filhos naturais. A família, ela é um ícone da Trindade, devia representar a Trindade aqui, né? Uma pessoa só é insuficiente para representar Deus, mas a família é uma boa imagem para se ter de Deus. Na minha rua, eu sempre dizia o seguinte, né? Se o poste de frente à minha casa cair,
Em poucos minutos o pessoal vai notar a ausência dele lá. Mas quando eu morrer, tem vizinho lá que vai ter que ser informado, né? Porque vai demorar a perceber, porque eu não faço falta naquele bairro lá. E eu achava assim, ficava pensando nisso, aborrecido e tal. E um dia eu tenho uma vizinha, não sei se vocês conhecem, vocês têm vizinha assim, né? Ela conhece tudo que tem no bairro, sabe tudo, né? O que acontece e tal. E um dia ela, aquelas conversas gratuitas assim, ela falou, não, seu Pedro, a gente fica admirado, a gente conversa muito, como que sua família é maravilhosa, né? Seus filhos são assim obedientes, nunca viu brigar, nunca viu ter discussão, nenhum barraco, nada, tal, assim, mas que família, tal, tal. Eu falei, olha, eu não tenho muita importância aqui, né? Mas a família está sendo vista, né? Isso me deu um conforto. Acho que Deus estava vendo que ia acabar ficando deprimido e me deu um alento. Jesus nos levou à condição de seus familiares. Naquele episódio em que a mãe e os irmãos de Jesus chegam para chamá-lo, né? E ele fala, quem são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe? Aqueles que fazem a vontade de Deus, né? A gente fica admirando Maria e outros que tiveram ali proximidade com Jesus. Jesus nos alça a essa intimidade, né? Nós podemos fazer parte da família de Deus. E aí então, já comentei, todas as intervenções de Deus na história são através da família. Sempre Deus agiu, está agindo e vai agir através da família. Então a sua família é um receptáculo para a intervenção de Deus na história, né? Então arrume sua família para Deus agir nela, no seu bairro, na sua igreja, na sua cidade e nesse mundo por consequência. Amém? Alguma observação, gente? Erivelto, nosso especialista aqui. Falar de família perto do Erivelto é... Agora vamos falar dos amigos. Nós falávamos que Jesus não fez um empreendimento, né? Ele não tinha o homem como meio para a sua obra, para a sua causa, mas o homem era o próprio objetivo do seu ministério. É interessante perceber aqueles mais próximos, aquele grupinho de pessoas que andavam com Jesus, gente boa, né? Eles primeiro eram os discípulos, né? Numa noite, Jesus orou, no dia seguinte escolheu entre seus discípulos alguns que foram designados como apóstolos. E esses mesmos apóstolos, lá no final, aqui nesse trecho maravilhoso das últimas horas de Jesus, Jesus dá uma outra designação para eles. Qual que é? Amigos, né? Então, eu comecei assim, tem gente que acha importante ser apóstolo. Está quase chegando lá. Uma vez a gente estava num ônibus lotado, aí subiram uns irmãos, né, cheio de instrumento, aquele instrumento grandão e tal. Aí o irmão que estava sentado do meu lado se ofereceu para carregar o instrumento de um desses irmãos aí. Ele agradeceu, deixou de instrumentar, começou a conversar, né? Aí falamos de Jesus um pouco, falamos dos dons espirituais, né? Tudo isso. Aí ele convidou para que fosse a igreja dele, né? Aquela conversa amistosa, tal. Aí ele terminou assim: falta só um pouquinho para vocês serem salvos, que era ir pertencer à igreja, né? Ainda bem que não deu tempo de prosseguir a conversa, que ele estava descendo já. Aí esse irmão que estava comigo carregando o instrumento, deu uma vontade de jogar pela janela. Então, gente, tem alguma coisa, né, que Jesus considerou além de ser apóstolo, que é ser amigo. Ser amigo de Jesus parece que é mais interessante
do que ser apóstolo. Bom, o discípulo revela uma condição de relação com o mestre, né? Um bom discípulo que aprende as lições e guarda uma relação, né? O mestre lá, o discípulo cá. O apóstolo ou missionário enviado refere-se a uma função em relação a quem o enviou. Então, quando se fala os 12 apóstolos, pode falar os 12 professores, os 12 carpinteiros, os 12 pedreiros, 12 gerentes, né? É apenas identificando como uma categoria de pessoas, né? Assim como tem uma categoria sindical, né? Os que têm a mesma profissão se juntam e formam uma categoria. Então, o apóstolo é isso, uma categoria profissional, funcional. Agora, amigo descreve a condição de alguém, a condição de relacionamento com alguém, né? Eu sou amigo de fulano, né? Todo mundo conhece o Neymar aqui? Todo mundo sabe quem é o Neymar, não é? Bom, eu presumo que o Neymar hoje deve morar lá em Barcelona, né? Eu conheço o Neymar. Eu chego lá na casa dele, né? Vai ter um segurança lá. Eu vim visitar o Neymar. Mas, eu conheço ele. Quem é o senhor? Pedro, lá de Barueri. O segurança vai interfonar para o mordomo dele lá dentro da casa, né? O Pedro de Barueri está aí. Eu falo, não conheço, né? Agora, uma pessoa foi criada com ele, conviveu com ele, viveu com ele e tudo mais. Está lá o Joãozinho, lá do bairro dele, né? Quem está aí? O Joãozinho disse lá, manda entrar, estou com saudade desse cara, tal, né? Essa é a diferença de ser amigo, né? Então, o discipulado de Jesus tem como objetivo a promoção do discípulo à condição de amigo, e não a de chefe de empreendimento, né? Não é o principal na hierarquia. Jesus não tinha essa ideia, não tinha essa intenção, mas tinha a intenção de que as pessoas andando com ele se tornassem amigos dele, e não pessoas preparadas para administrar, pessoas eloquentes, preparadas para isso, para aquilo e o outro, tudo mais tal, né? Jesus não formou pessoas assim. Eles continuaram sendo o que eram, né? Alguns falam, vou pescar, né? É o que eu sei fazer. Mas Jesus tinha a intenção de fazê-los amigos. Então, dentre os discípulos, Jesus escolheu os apóstolos e por fim os chamou de amigos. O mestre ensinava na prática, né, o amor e não a filosofia de vida. A diferença de Jesus para os outros mestres que tinham é que ensinava uma doutrina, ensinava uma filosofia de vida e tal, mas Jesus ensinava a amar. Se você faz a matrícula numa faculdade de Direito, o que você espera ao final dela? Ser formado em engenharia? Né? Não, você vai conhecer um pouco do sistema de leis, etc., né? E Jesus ensinou amor e, como legado depois, ele pediu que eles ficassem 10 dias juntos, né? Aliás, esses 10 dias eu acho tão interessante, né? Vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre eles, né? Eu acho que a gente vê aqui, assim, como diz o Acho, aquela câmara aqui de baixo, né? Eles reunidos no cenáculo 10 dias lá. E Jesus ressuscitou antes disso, né? 40 dias ficou conosco, depois subiu aos céus. Então, entre a ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo, 50 dias. 40 dias Jesus aqui e 10 dias... a gente fala quando Jesus orou aquela oração lá do capítulo 17 de João, a glória que eu tive junto a ti antes que o mundo fosse mundo. Então, antes que o mundo fosse mundo, aquele ambiente do Pai, do Filho e do Espírito Santo era, digamos, uma certa configuração. E agora, nesses 10 dias, para nós 10 dias, imagine, o Espírito Santo ressuscitou Jesus,
trouxe-o de volta, e agora, depois, Jesus chegando aos céus, depois de 40 dias, né? Se fosse assim, falar de maneira humana, né? O pai recebendo Jesus de volta, né? Ô filho, saiu tudo certinho como planejamos, né? E Jesus olhando a obra que fez, vai se alegrar disso, e reunindo outra vez o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A glória que eu tive antes, né? Eles estão curtindo, dizer assim, aquela glória, curtindo aquela comunhão que é antes que houvesse mundo. Mas começa a acontecer uma outra coisa. Esses homens juntos aqui, eles não sabem quantos dias vão ficar, o que ia acontecer, né? Mas passa o primeiro dia. Na contagem de Deus, é uma contagem, 10 dias, 9 dias, 8 dias, 7 dias, eles aqui reunidos, junto, mostrando essa amizade, curtindo esse amor que Jesus ensinou para eles, e parece que chega assim, no primeiro dia, no um dia, né, o Espírito Santo não resiste mais, né? Agora é o Espírito Santo que vem de lá. Então, essa reunião aqui embaixo é como que se juntar a lixa e o palito de fósforo, né? Sai fogo. Então chega uma hora que eles não resistem, né? Ver a situação que eles estão dentro daquilo que Jesus ensinou, tão cheio de amor, que o Espírito Santo de Deus vem e os batiza no Espírito Santo, né? Então 10 dias juntos, vem o Pentecostes, desse Pentecostes surge a igreja. A igreja então não surge de um planejamento elaborado, com detalhes, com estratégias, cronogramas e recursos financeiros e materiais, nada disso. Ela é resultado de pessoas que aprenderam a amar e estar junto, amando um ao outro, né? Aquele grupo de 12, que se transformou em 11, que depois voltou a ser 12 outra vez, com mais ali 109 pessoas, 108 pessoas, né? 120, que vai dar o total que tinha lá. Então, expandindo aquilo, passaram 10 dias juntos, né? É de se imaginar que orando, a expectativa do que ia acontecer, que se ficasse junto, como que o Espírito Santo viria, como seriam revestidos do alto poder. 10 dias ali. Então nasce essa igreja, né? Não é um planejamento que vai inaugurar tal dia, a pedra fundamental, coisa assim. Ela nasce fazendo o amadurecimento do amor das pessoas que aprenderam a amar com Jesus, dos amigos de Jesus. E uma coisa interessante que Jesus faz, que toda missão que Deus faz, que ele propõe, é acompanhado. Ele não manda ninguém sozinho. Até para arrumar a casa, para fazer a ceia, a última ceia, ele mandou Pedro e João junto. Parecia uma coisa meio simples, né? Só uma missão que foi dada solitário. Quem que teve uma missão solitária? O que tiveres que fazer, faz depressa. E ele saiu sozinho, né? Mas nem Jesus fazia as coisas sozinho, né? O que é mais difícil, gente? Arrastar uma pedra da frente do túmulo, rolar uma pedra, ou ressuscitar o morto lá dentro, né? O que é mais difícil? Servir vinho ou transformar a água em vinho, né? E Jesus, ele já fez o mais difícil, ele podia fazer né? Lázaro, sai para fora, ou sai através da pedra, ou a pedra racha, cai um raio ali e tal, né? Não, vai botar o homem suando lá para rolar aquela pedra, né? Então, Jesus sempre faz coisa acompanhado. Isso é um emblema do como que Deus faz as coisas, né? Então, a parte mais fácil é nossa, tá, gente? Deus não pede nada que não esteja ao nosso alcance, dentro das nossas possibilidades. Bom, então Deus manda sempre juntos, né? É uma coisa muito simples isso, né? O amor não dá para se evidenciar sozinho, né? Eu me amo, esquisito, né? Agora, se eu amo o Muri, então
eu sou o amante, ele é o amado. Mas fica só esses dois? O que tem nessa relação? Se tem um amante e tem um amado, é possível ter só esses dois? O que implica? Sim, mas o que implica quando tem um amante e o amado? Tem o amor, né? Então, o amante e o amado, eles estão presentes, eles se constituem em função do amor. Então, onde houver dois ou mais, eu estou presente, né? Então, uma pessoa sozinha que sai em missão não consegue mostrar amor, mas duas pessoas já é o mínimo para mostrar, para evidenciar o amor, a comunhão deles, a presença de Deus está ali, né? Quando 2, 3 concordarem, que é a sinfonia, que é a concordância, que é a comunhão. Então, quando Deus, uma coisa importante, Deus se faz presente acompanhado. Se você quer fazer um projeto sozinho, você vai sozinho. Agora, você vai acompanhado, Deus vai junto. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, Jesus está conosco, nós estamos acompanhados. O Haroldo que fala, se você ficar preso só, converte alguém lá, para não ficar sozinho, né? Fica rápido, esperto. Então, Deus pede que nós andemos sempre juntos, porque juntos podemos evidenciar o amor, tá? Vamos pensar uma situação que eu fico pensando muito interessante, o lava-pés, né? Aquilo foi uma surpresa para todo mundo. Jesus, né, toma a toalha, se cinge com ela e vai lavando os pés, né? É um constrangimento muito grande isso, né? Como o pessoal fica meio mudo, não falava nada, Pedro falou, não, meu pé você não vai lavar não, né? Pedro estava constrangido, né? E os outros também estavam constrangidos, só que Pedro fala. A diferença é isso, né? E Jesus explica, né? Se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí ele também, outra vez Pedro, né? Então lava tudo, dá um banho aí. Tipo, quanto mais lavado, mais estou lá, né? Imagina aquela cena daqueles irmãos que Jesus lavou os pés, né? E nessa reunião, diria que eu e Irivelto estivéssemos lá nessa reunião, né? E passamos por esse constrangimento de ver o nosso mestre lavando os nossos pés. Você acha que a gente ia esquecer dessa cena um dia na vida? Nunca mais. Mas passados ali uns 3 meses, né, eu não gostei de alguma coisa que o Irivelto me fez, ele também não gostou de mim e tal. E aí eu vou, naquele dia muito bravo, muito aborrecido, eu vou deitar assim com aquela raiva, naquela pressão em cima de mim. E o Irivelto também lá do outro lado, do mesmo jeito, né? Bravo comigo, né? Aí a gente começa a ouvir o diabo falando, né? Vocês já ouviram o diabo falar? Né? O diabo fala na primeira pessoa sempre, né? Eu não mereço isso. Isso que ele fez comigo não pode, não se viu. Que injustiça que ele fez comigo, né? E aquilo vai crescendo, 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 crescendo. Eu estou a ponto de amanhã não querer mais olhar na cara do Irivelto, né? E lá também está a mesma coisa, né? Aí lá pelas tantas, eu lembro daquele constrangimento daquela noite. Mas espera aí, eu pisei na bola muitas vezes, né? Ele sabia que eu ia negá-lo, né? Que eu ia fazer isso, isso e aquilo, e mesmo assim ele me lavou os pés. Então, se ele lavou os meus pés, que fiz isso, isso, isso aqui, quem sou eu para ficar guardando essas coisas todas, né? O Irivelto tem razão, né? Eu não valho nada mesmo, né?
e aquilo se desmancha por causa daquela ação que Jesus fez. Tem um irmão espanhol, José María Escrivá, que ele foi muito difamado. Acho que o homem mais difamado do mundo conheço, né? É ele. E porque ele, a grande problema é o seguinte: ele falava que não existe cristão de segunda categoria. Alguns precisam ser mais santos que outros. Todos têm que ser santos, né? Não que alguém faz parte do clero que tem uma responsabilidade maior. Quem não faz também tem o mesmo dever de santidade. E aí o pessoal começou a ficar preocupado, falou assim: se todo mundo virar santo, né, buscar a santidade que ele fala, então para que o clero? Então o próprio clero começou a difamar ele, inventar fofoca sobre ele. E inventaram, como não dava certo com a igreja, não prosperava muito, inventaram umas fofocas com o governo. Então tinha uma polícia secreta lá, e o pessoal montou um dossiê contra ele. E esse dossiê estava circulando lá dentro do departamento de polícia, e um amigo dele viu o dossiê, pegou, levou escondido uma noite para ele, por José Maria. Explicou, falou: você tem que tomar cuidado, tudo mais, isso. Olha o que estão aprontando com você. Ele pegou, leu o dossiê todinho, tal, fechou, devolveu, falou: leve, coloque no lugar que você pegou isso, para ninguém dar falta, você não ser prejudicado, porque eles não conhecem nada de mim. Eu sou muito pior que isso. Né? Está num livro chamado O Homem que Sabia Perdoar. Então, essas coisas que Jesus fez, ensinando a amar, ficaram marcadas, né? Imagine que alguém faz uma faculdade de Direito, depois no final, para receber o seu título da Ordem dos Advogados, vem uma prova de engenharia para ele, né? Não vai dar certo. Então, o que Jesus esperava, né? Qual o perfil do egresso da escola dele? Eram pessoas que sabiam organizar eventos, coisas assim? Não. O perfil do egresso da escola de Jesus era aquele que sabia amar. Aí depois que Pedro traiu, tudo mais tal, porque Pedro era bom, né? Nem que eu tenho que morrer, né? E de fato, Pedro falou isso, não falou brincando. Ele falou que achava que dava conta, né? Imagine, a hora que foram prender Jesus, ele pegou a espada e pum, lá na orelha, né, do outro. Mas depois ele nega, e a terceira vez que ele nega para uma empregada, né? E ele fala impropérios, né? Palavrão, na verdade, para desmentir que não sabia quem era Jesus. Aí Jesus cruza o olhar com ele, aquela história toda. E depois passa um tempo, imagina, né? Pedro ficou aquilo na cabeça, né? Depois de ter me lavado os pés, podia ter zerado ali, né? A grande chance, eu fui fazer essa aí. E quando os presos, ele cruza o olhar com Jesus. A hora que Jesus tem uma oportunidade de conversar com ele na praia, Pedro, vem cá. Pedro falou: é agora, né? Está pronto para receber a reprimenda, para se explicar por que ele fez aquilo tudo. E Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Né? Jesus não formou ele um soldado corajoso, um habilidoso. Não formou nada disso. Jesus formou ele no amor. E a preocupação de Jesus é a seguinte: tu me amas? Né? E a decorrência dele era: cuida, apacenta. Né? Então essa era a escola de Jesus, a escola do amor. Computador novo é assim, né? Vai aparecer um monte de coisa. Bom, vamos ler um pouquinho a Bíblia. O que caracteriza então o discípulo de Jesus não é exatamente a doutrina, né? Ser salvo uma vez, salvo para sempre. Se Maria foi virgem eterna até a data do nascimento de Jesus, ou se é virgem eterna, se ela foi assunto ao céu ou não, se o arrebatamento vai ser antes, durante ou depois da tribulação.
Essas coisas não nos caracterizam como discípulos de Jesus exatamente, né? Mas o que nos caracteriza Jesus é se nós sabemos amar. Podemos ter a doutrina correta e não sermos discípulos de Jesus. Imagine, né, se naquele dia Jesus vai falar assim, reuniu todo mundo, o juiz lá, quem achava que eu ia voltar antes da tribulação, vem para cá. Quem achava que ia voltar depois, fica para lá. Dos que achavam que era depois da tribulação, quem foi batizado por imersão, fica para cá. Por aspersão, para lá. Dos que foram batizados por imersão, quem foi batizado jovem, criança, depois vai sobrar um grupinho lá que acertou, tirou 10, né? Todos os que existem tirou 10. De vocês é o reino, é isso? João capítulo 15, vamos ler do versículo 9 até o 17. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Né? Não existe fazer a vontade de Deus sem um amor, sem paixão, sem ter essa disposição de amor. A gente não acerta com a vontade de Deus de forma mecânica, intelectual, de forma qualquer outro jeito. A gente acerta com a vontade de Deus a partir do amor. Então, 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, minha alegria, né, esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, e dá o padrão, assim como eu vos amei. E vai explicar como que ele amou. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida a favor dos amigos. Não é só de morrer, né, no lugar de alguém. Isso já é uma grande coisa. Mas Jesus viveu a sua vida em função deles, né? Culminou com a morte de Jesus. Mas antes de morrer, Jesus não rejeitou nenhum deles, mas viveu a favor deles. Vós sois meus amigos, se fizer o que vos mando. Já vos não chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que vos escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades, deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Voltando um pouquinho, João 13, 34, 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, não é o prédio no Largo da Matriz que nós frequentamos que nos caracteriza como discípulo de Jesus, né? Mas é o amor que temos uns pelos outros, a reciprocidade disso. Esta aqui é uma relação, então, de aliança entre amigos, né? Vamos dar uma olhada aí mesmo em João 17. A gente falou bastante da glória. Eu acho é um assunto que eu gosto e que me intriga também, e eu, né, continuo cada vez mais tentando ouvir, me interessado para entender isso, né? Porque a hora que você pensa está entendendo a glória, fala, agora entendi a glória, né? Aí aparece outra coisa. Então eu comecei a ver, falei, alguns aspectos da glória de Deus, né? Tem lugar que a glória de Deus fica tão presente que não se consegue enxergar. Ela fica tão presente que é uma nuvem espessa que você consegue tocar nela, né?
Mas uma das coisas que eu penso de glória é o seguinte: nós aqui em São Paulo torcemos para 2 times, é comum isso aqui, né? Normal. Eu torço para o Corinthians e torço para o Santos. Para o Corinthians perder e para o Santos ganhar, exatamente nessa ordem. E às vezes acontece que jogam Santos e Corinthians, e é o Santos quem ganha do Corinthians. Então eu digo que nesse dia é minha glória, né? Não acontece sempre, mas acontece. O que é para mim então um pouco de glória? É aquela satisfação, né? Quando em casa reúne a família, lá os filhos, né? Na Páscoa, antes estiveram lá todos eles, né? Então, às vezes aparece do nada, e às vezes parece marcado. Tem algumas ocasiões que é mais marcado ainda. Então, combinaram de almoçar lá em casa e tal, e eu fui fazer o almoço, né? Mas com uma satisfação, né? Sabe que uma semana antes você começa a comprar as coisas, né? A preparar, a pensar, a olhar como é que vai fazer e tal, porque aquela expectativa esperando que todo mundo ia chegar, filhos, netos, tudo isso aí, né? Aí, no dia, então, entre as coisas que eu fiz lá, eu fiz um cuscuz, né? Que ninguém esperava que eu fosse capaz de fazer. É um cuscuz aqui de São Paulo, não é aquele... Não é o baiano ainda. Aquele lá... Mas, e surpreendentemente, ficou gostoso, né? Ficou bom. E ele falou: nossa, você que fez, pai, né? E elogiaram, tudo mais, comeram, né? Mas aquilo para mim, de vê-los reunidos e comendo a comida que tinha preparado, tudo mais tal, aquela expectativa de vários dias esperando, né? Aquele momento, aquilo para mim era uma satisfação, né? Era, não vou dizer orgulho, porque orgulho fica meio negativo, né? Mas era assim uma plenitude, estar feliz de vê-los lá, tal, né? Então, eu penso que esse estado de satisfação é um dos aspectos da glória de Deus, né? Quando Herodes fez aquele discurso lá, e o pessoal gritou: voz de Deus e não de homem, e ele se achou que era Deus, ele foi fulminado, né? Porque ele ficou tão satisfeito que esqueceu de dizer: não, eu sou um simples homem, né? Agora, quando acharam que Paulo e Barnabé também eram deuses, né? O que eles fizeram? Rasgaram as vestes e falaram: não, somos homens como vocês, a glória de Deus. Então, esse estado de satisfação que a gente tem, né? Eu imagino que quando Jesus fala aqui de glorificar o Pai, de ser glorificado e tal, é de curtir junto a satisfação de estar juntos, né? O 9. É por eles que estavam presentes ali diante de Jesus, é que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Isso aqui já é uma coisa que transcende a nossa imaginação. Tudo que é de Jesus, do Filho, é do Pai, e tudo que é do Pai é do Filho. Isso já é uma coisa assim, né, grande. E prossegue: eu neles, eu sou glorificado. Jesus tem satisfação, né, de estar em nós. Quando nós acolhemos Jesus, a gente fica assim feliz da vida, né? Agora pensar, isso é natural, né? A gente ficar feliz com Jesus. Mas pensar que Jesus fica feliz, glorificado em nós, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarde o teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava o teu nome que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso fala no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. É uma outra maneira de dizer que eles tenham a minha glória, tenham o meu gozo, a minha satisfação, a minha alegria. Então, tudo isso é produzido em unidade. A unidade traz satisfação para Deus. Quão bom, quão suave é ver
unidos, irmãos. Deus fica alegre, feliz. E como que nós desprezamos às vezes isso? Eu lhes tenho dado a minha palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo, a favor deles me santifico a mim mesmo. Quer dizer, eu abro mão da minha vontade para fazer toda a vontade do Pai, a favor deles, para que eles também sejam santificados na verdade. Agora, olha o 20. Não rogo somente por estes que estavam ali diante dele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, a comunhão nossa, ela é uma coisa que transcende o nosso local, nossas famílias, nossos amigos. É uma comunhão universal, é uma coisa que transcende também o tempo. Então Jesus rogou por eles que estavam lá com Jesus diante dele, e rogou também por nós, para que nós, crendo, fôssemos um. Então eles em Cristo e nós também em Cristo, a fim de que todos, eles mais nós, sejamos um, como és tu, ó Pai. Então a realidade da comunhão é uma coisa que transcende as gerações, transcende o tempo, a fim de que sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, a eternidade, e em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, eles, não somente os que estavam ali, mas nós também, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, a satisfação que tinha o Pai em Jesus, nós recebemos também, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também os amastes a mim. Então, nós vivermos a comunhão com Deus, recebermos, curtirmos, gozarmos, temos essa glória conosco, é o que vai testemunhar que Jesus foi enviado pelo Pai, e não somente crer em Jesus que foi enviado, mas crer no amor. Então, que os amasses como também amasses a mim. A única maneira de transmitir o amor do Pai por Jesus e o amor de Jesus por nós é nós nos amando e vivendo essa unidade. Unidade não é uma opção para quem quer ser um cristão de primeira categoria, mas uma necessidade de todos. Nós desmanchamos a nossa pregação, ou tornamos ela prática, técnica, se nós não tivermos uma experiência de amor para mostrar que Jesus habita em nós. E estou encerrando. O foco na vida dessas duas pessoas aqui, Paulo, quando ele está pregando, viajando para baixo, para cima e tal, ele sente-se que ele pode deixar João Marcos para trás, Barnabé fica também, vou com Silas mesmo, Então ele dizia o seguinte nessa época: eu sou o menor dos apóstolos. Aí depois ele começa a ter um ministério mais com a liderança, com os presbíteros, E ele vai dizer: eu sou o menor dos santos. E finalmente, na terceira fase da sua vida, são mais ou menos 3 décadas do ministério de Paulo, na última década ele está mais sozinho, solitário, curtindo as cadeias, prisões. Ele vai falar o seguinte: sou o pior dos pecadores, o principal dos pecadores. Essa é a evolução de Paulo. Quando ele fala sou menor dos apóstolos, mas ele está entre os apóstolos. Sou menor dos santos, ele se acha ainda entre os santos. Mas ele chega no final e fala assim: eu sou o principal dos pecadores. Por favor, manda João Marcos, ele me é muito útil. Abraão, quando foi chamado, ele saiu levando toda uma tralha com ele, de Ur dos Caldeus. Tanto que ele não conseguiu ir muito longe, quer dizer, relativamente com todo o trajeto que tem que fazer. Ele parou em Harã, e lá morreu o pai dele. Abraão, sai da tua terra, tua parentela. Ele saiu da terra e levou uma parentela com ele. Acho que se sentia responsável. Se ele ficasse lá em Ur dos Caldeus, ele ia ser o patriarca de tudo aquilo lá, Levou o pai morre.
ele continua a jornada levando ainda o sobrinho junto, né? E todas as tralhas que um sobrinho carrega. Aí mais tarde ele não necessariamente dessa ordem, mas ele vai se livrar do sobrinho, que vai escolher um outro lugar, mas ele vai ter ainda a companhia do Ismael, naquela conversa com Sara lá, né? Aí chega um ponto que nasce o Isaac. Isaac nasce e fica ali o Isaac, o Ismael. Chega uma hora que ele despede Ismael e Agar, e aí fica só Isaac. E aí ele vai cuidar de Isaac, né? Ele oferece Isaac em sacrifício, né? Não se consumou, mas o foco de Abraão era o Isaac. Sara morre e ele prepara então uma esposa para Isaac, manda buscar Rebeca, né? No final do ministério de Abraão, ele tinha um foco só, Isaac, né? Ele foi chamado por causa de Isaac, não sabia disso ainda, né? Mas ele viveu os últimos dias num foco só, olhando para Isaac. E depois que Isaac casa, constitui família também, ele sente que a missão dele está cumprida, né? Ele até vai se casar novamente com Quetura, tem filhos e tal, mas ele não deixa que os filhos se juntem a Isaac, porque Isaac fique bem demonstrado quem ele é. Outra coisa também que Deus faz, acho que tanta censura com relação a Ismael como nós fazemos. Nós somos muito mais preconceituosos do que a Bíblia diz a respeito de Ismael. Até parece que algumas coisas, né, Deus tolerou Ló junto, né, que talvez fosse o herdeiro da casa dele, pensasse assim. O nascimento de Ismael foi como assim um paliativo para que ele pudesse aguentar todo aquele tempo de espera, né? Mas Isaac é o foco dele. E nós também precisamos ajustar nossos focos em um momento da vida, né? Nesses dias meditando sobre isso, minha vida também, eu estou na terceira fase, né, da vida. Tem bem claro assim algumas intervenções da minha vida que foi mudando de rumo, e eu estou na minha terceira fase, que eu digo que é uma fase definitiva. Não vai acontecer nada extraordinário tão grande mais que mude isso, né? Não estou dizendo que vou morrer daqui a 2, 3 meses, 6 meses, né? Isso cabe a Deus, mas eu sei que eu tenho que fazer agora, é muito claro, meu foco é muito claro, né? E eu pensando nessas coisas esses dias e orando a Deus, né? Deus fala muito comigo no chuveiro, no banheiro. Eu falei, mas não vou dar conta de fazer tudo isso, né? Não vou entrar em detalhes para não tomar tempo, mas Senhor, não vai dar conta de fazer tudo isso, eu estava pensando na sua obra, é muita coisa, né? Ainda que seja um foco só. Mas eu digo sempre, Deus me paparica muito, sabe? Demais. Aí Deus falou comigo o seguinte, eu ali preocupado, falando, Deus falou assim, mas você é a minha obra, né? Então nós, antes de tudo, nós somos a obra de Deus. O que a gente vai fazer para Deus, não é algo tão importante, porque nós somos o alvo de Deus, o foco de Deus. Deus fez de nós sua obra. E como que eu me reconheço se eu sou amigo de Jesus? Se eu tenho mais amigos, aos quais tenho disposição de viver a favor deles, morrendo por mim. Eles não precisam ser qualificados para desfrutar da minha amizade. Faço discipulado com o objetivo de fazer amigos ou subordinados? Essa é uma reflexão que fica conosco, né? Gente, ter amigos é uma coisa sensacional, muito bom. Quando eu iniciei a minha jornada assim mais próximo de Jesus, nós iniciamos uma noite fria, sentado numa calçada, que a gente conversou, que a gente podia fazer com Deus. A gente, meia dúzia de rapazes ali, jovens, né, 17 anos, nós falamos, a gente vai buscar a santidade, e um vai ajudar o outro. E o que nós sabíamos, nos demos as mãos lá na rua, e com essa intenção no coração, rezamos um Pai Nosso. E aí cada vez que um ia namorar, ou coisa assim, tinha um conselho lá que ia conversar a respeito. Mudar de emprego,
E aquilo deve ser uma solidez tão grande. Depois a gente cresce, fica adulto, nosso coração endurece um pouco, né? Mas, passado um tempo, Deus me chamou outra vez a resgatar essas coisas. E hoje eu tenho amigos, né, que sabem tanto de mim como sabem o meu travesseiro. E isso é segurança. Não abro mão deles. Senhor, nos abençoa, Deus. Ajuste nossas lentes, nossos focos, ó Deus. Tira a pretensão de a gente fazer empreendimentos majestosos para Ti, Senhor. Senhor, antes de mais nada, Senhor, queremos chegar a ser amigos Teus, Senhor. E ter amigos Teus que andem conosco, Senhor. Para poder revelar ao mundo o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.